que eu demorei tanto tempo para ler Patricia Highsmith? Oi, pessoal, eu sou a Ana e eu vou falar sobre esse livro aqui que possivelmente é um dos mais conhecidos dessa escritora chamada Patricia Highsmith. O nome do livro é O Talentoso Ripley. Então, só para responder essa pergunta que eu fiz para mim mesma nesta conversa esquizofrênica, é, por que eu não li ainda a Patricia Highsmith, né? Por muito tempo eu ouço falar que ela é uma excelente escritora, ela foi uma excelente escritora, ela deixou uma obra incrível e tal. E eu justamente queria começar por esse livro aqui, O Talentoso Ripley. Mas eu já tinha visto o remake, a adaptação para o cinema, que foi um remake, na verdade, né? Que foi de 1999, que trazia o Matt Damon no papel do Tom Ripley. E eu tenho esse problema, quando eu vejo o filme, quando eu já vi o filme, eu demoro um pouco para ler o livro. E foi o que aconteceu com esse livro aqui. Porém, eu não deveria ter feito isso. A Patricia Highsmith é tudo que eu tenho ouvido falar sobre ela durante todos esses anos. Bom, esse livro aqui é o primeiro livro de uma série que ela escreveu sobre o personagem. E ele vai falar sobre o Tom Ripley, que é um rapaz que tem uma conduta ética e moral, digamos assim, um tanto quanto particular. Eu vou fazer um apanhado da história para depois eu poder falar um pouco sobre o personagem e também sobre a narrativa da Patrícia, que me chamou muito a atenção. Tom Ripley é um cara que tem em torno de 20 e poucos anos e tal, ele mora em Nova York, e ele é um cara que tá sempre com uma mão na frente e outra atrás. Ele é um cara que tá vendendo almoço para comprar janta. O talento dele é enganar os outros. Ele é o tipo de pessoa que ele consegue as coisas na vida, tipo, com falsificação de cheques, com manipulação de informações e por aí vai. Aí logo no início do livro você sente a vibe do personagem. O que acontece é que vai pintar uma oportunidade de ouro para ele. O pai de um cara chamado Richard Greenleaf, que foi um cara que ele conheceu numa festa que ele foi, que ele nem lembra direito, interpela ele, né, num bar e faz uma proposta assim irrecusável para ele. Ele pede que o Ripley vá até a Itália, que é onde está morando o filho dele, o Greenleaf, e que ele convença esse cara a voltar para os Estados Unidos para assumir os negócios da família, porque ele vem de uma família muito rica, esse Dick Greenleaf. Na verdade, ele não quer assumir os negócios da família. Ele mora numa cidade pequena, num vilarejo na costa da Itália. A vida dele é curtir a vida, na verdade, os prazeres da vida. Ele gosta de pintar, ele gosta de tomar um bom vinho e tal. E ele tá lá naquele lugar lindo, maravilhoso, e ele não quer voltar para os Estados Unidos para assumir balancetes e contas e responsabilidades da própria família, né? Uma família que tem algumas empresas e é muito rica. Então é óbvio, o Ripley vai aceitar esse convite, né? Ele tá na maior pindaíba lá no começo do livro, não tem dinheiro para nada, então isso é um convite que cai do céu. Ele aceita, ele finge que ele é o melhor amigo do tal do Dick Greenleaf. Na verdade, ele nem lembra do cara direito, mas ele finge que ele é melhor amigo. O pai do cara não sabe, né? Acha que ele tá entrando em contato com um grande amigo. Ele aceita, né? Porque quem vai pagar a viagem é o pai do cara, o cara vai pagar ele para ele ir para lá, para Europa, né? Tentar convencer o filho dele. Então é óbvio que ele aceita. Como eu falei, o Dick Greenleaf mora numa dessas cidadezinhas paradisíacas da costa italiana, num pequeno vilarejo chamado Mondibello. Suponho que se fala assim. Lá ele vive com uma amiga, que é meio amiga e namorada, que nesse filme de 1999 foi feito pela Gwyneth Paltrow. E aí o thriller psicológico vai começar pra valer quando ele chega na Itália, ele se aproxima do Dick Greenleaf, né? E aí ele vai aprontar um monte. A primeira coisa que me chamou a atenção na narrativa da Patrícia e que eu já tinha ouvido falar é justamente o fato dela te levar a torcer pelo bad guy, pelo vilãozinho da história. Assim, eu acho impressionante a capacidade que ela tem em fazer a gente, em manipular o leitor, né? Em fazer a gente torcer por um personagem invejoso, mentiroso, vitimista, porém um cara inteligente, extremamente calculista, instável, mas ele sempre tem a melhor resposta na ponta da língua para os problemas que surgem. E isso faz com que ele, na verdade, se livre de um monte de situações arriscadas que ele vai criando para ele mesmo. Então, outra coisa que me chamou a atenção é o modo como ela descreve os pequenos detalhes, né? Os pequenos hábitos dos personagens. E como esses pequenos detalhes
aparentemente menores definem o tom da história. Quando a Patricia Highsmith descreve as projeções das situações que o Ripley faz na cabeça dele, aquela paranoia, que ele é um personagem paranoico, né? Você realmente acredita que aquele personagem existe. Ela cria, assim, uma situação tão real que parece que ela é interlocutora de uma história, de um fato, né? De uma coisa que realmente aconteceu. Então, aquela situação realmente existiu e aquele personagem, o Tom Ripley, ele foi uma pessoa de carne e osso. O livro foi publicado em 1955, né, década de 1950, com esta capinha original aqui. E ele foi o primeiro dos 5 livros que originaram a série, com o Tom Ripley. Essa história que foi adaptada, como eu falei no começo do vídeo, foi parar no cinema em 1999. O personagem Tom Ripley foi feito pelo Matt Damon, que eu achei que fez muito bem o papel. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, eu quero rever. Dick Greenleaf foi feito pelo Jude Law. E a Gwyneth Paltrow fez a Marge, que é a amiga namorada do Dick Greenleaf, que está assim, envolvida com a história no livro inteiro. Mas essa versão de 99, ela foi um remake de um filme que saiu em 1960, chamado Sol por Testemunha, e o personagem principal foi feito por ninguém menos do que Alain Delon. Sobre a Patricia Highsmith, ela foi uma escritora que ficou muito conhecida pelos seus thrillers psicológicos. Ela nasceu em 1921 no Texas e ela morreu em 1995 com 74 anos, muito reconhecida, porém uma pessoa muito reservada. Ela escreveu 22 livros e pela pesquisa que eu fiz, eu acredito que o primeiro grande sucesso dela foi Strangers on a Train, que no Brasil ficou conhecido como Pacto Sinistro, e isso foi em 1950, tá? Ele foi adaptado para o cinema pelo Alfred Hitchcock, e ela tinha apenas 29 anos quando ela escreveu esse livro. A Patrícia também era fã de gatos, então, obviamente, ela deveria ser uma excelente pessoa. Dizem que ela tinha um gênio muito difícil, que era, como eu falei, ela era uma mulher muito reservada. Ela escrevia em torno de 10 páginas por dia, ela era uma pessoa bem metódica, que foi uma mulher também solitária. Muitas histórias e personagens que ela criou lidavam com temas difíceis de serem abordados naquela época, que era a década de 1950, como os personagens homossexuais e a própria temática, porque eram anos extremamente conservadores nos Estados Unidos, de um moralismo intenso, de uma política ultra conservadora pós-guerra ainda. Então a Patricia Highsmith vai criar muitos personagens nesse universo, e como eu li, que eu achei que foi bem definido assim pela biógrafa dela, ela vai questionar a ordem natural das coisas, né, na nossa sociedade. Ela vai se inspirar nas próprias experiências dela para criar os personagens dos livros, e ela vai saber criar histórias que elas vão te deixando assim aos poucos agoniado com o desenvolvimento próprio da história. Você vai não são histórias assim de um grande impacto no começo, você vai aos poucos vendo o que vai acontecendo, e aquilo vai te agoniando e você não sabe para onde é que a história vai te levar, e elas são muito parecidas com a realidade, né? Então eu acho que isso chama muita atenção na narrativa dela, pelo menos me chamou bastante aqui, né? Como eu falei, o Ripley, ele pode existir, né? Ele pode ser alguém que você conhece e você não tem nem ideia. Então é isso, eu com certeza vou ler outros livros da Patricia Highsmith. Gostei muito, achei sensacional a escrita dela, li super rápido, né? Achei que fosse demorar um pouco para ler, porque eu já conhecia a história, já sabia o fim e tal. Não, li super rápido. Este livro aqui é da Companhia das Letras, Companhia de Bolso, tá? Capinha super bonitinha e tal, bem fofo o livro. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário aí. Qual que é o seu livro favorito da Patricia Highsmith? O que você acha dela? Ok? Até o próximo livro. Tchau!